Olá, meu nome é Clara e hoje eu e o meu grupo, constituído por mim, pela Ágata, pela Bárbara, pelo Henrique e pelo Eduardo, iremos falar sobre poluição atmosférica e saúde humana. Introdução do artigo. Desde nossos ancestrais, o ser humano tem sido uma espécie que mudou muito o ambiente ao seu redor. Essa mudança principalmente começou a partir da descoberta do fogo, onde o homem começou a piorar a qualidade do ar inconscientemente. Olhando para o passado, conseguimos analisar o quanto aprendemos e o quanto erramos. O homem, a raça humana, foi muito descuidada e não teve responsabilidade nenhuma com as ações tomadas, visando apenas o lucro sem qualquer problema além dele. Isso causou muitos problemas e poluição no meio ambiente. Tanto é que um dos elementos mais poluídos da Terra que temos é o ar, que é essencial e vital para a respiração da maioria dos seres vivos. Sem um ar limpo, não conseguiríamos viver saudavelmente. O primeiro ato de controle de emissão de fumaça foi na Inglaterra no final do século XIII. E desde a primeira metade do século XX, centros urbanos têm enfrentado graves problemas de qualidade de ar. Essa poluição aumentou o número de mortes e doenças respiratórias significadamente. O primeiro caso observado desses problemas foi no Vale de Meuse, na Bélgica, onde existiam diversas fábricas liberadoras de poluentes em uma distância muito pequena entre as outras. Ou seja, eram várias fábricas concentradas apenas em um lugar. Em uma época de ventos que desapareceram por um certo período de tempo, todos os poluentes liberados não se dispersavam e ficaram presos dentro da cidade, causando muitas doenças respiratórias e causou 60 mortes dos moradores dessa cidade. Além desse caso, teve muitos outros. Entre eles, o maior caso de mortes por poluição foi em Londres, na Inglaterra, onde houve uma inversão térmica que impediu a dispersão de poluentes gerados pelas fábricas, que utilizavam carvão como combustível. Esses poluentes se acumularam e formaram uma nuvem logo acima da cidade. Essa nuvem ficou lá por 3 dias, com uma concentração de enxofre 9 vezes maior do que a média esperada. Isso causou muitas mortes e várias doenças respiratórias na população do local. Depois desse dia, ações de controle ambiental não eram problemas importantes antigamente. Mas isso mudou na década de 60, quando foi criado um programa federal de poluição atmosférica. Contudo, mesmo com a criação desse programa federal, nem todas as empresas estavam preparadas e nem tinham a estrutura necessária para diminuir a poluição do ar e do meio ambiente. Tanto é que durante a década de 60, os Estados Unidos estabeleceram padrões de qualidade do ar, classificando a qualidade do ar com base na quantidade de partículas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio e chumbo. Assim, foi criada a Agência de Proteção Ambiental norte-americana. Mesmo com a criação dessa agência, aproximadamente 87 milhões de americanos ainda permaneciam expostos a um ar poluído. E ao longo dos anos, as concentrações de poluentes nas indústrias foram decrescendo, graças a uma população que conhecia melhor os problemas causados pela poluição, mas ainda continuavam altas. À medida que as legislações controlavam a poluição de cada indústria, as indústrias começaram a preferir se mudar para países onde essas legislações fossem menos rígidas ou até inexistentes, assim visando o lucro que nem antigamente, que causava vários problemas. Outros episódios envolvendo altas concentrações de poluentes atmosféricos continuam a acontecer em alguns países, como a Índia e a China. E mesmo com legislações mais rígidas e tecnologias melhores, países desenvolvidos não escapam da poluição atmosférica, principalmente pelo uso de automóveis movidos a combustão pela grande maioria da população. Uma forma de diminuir esse uso excessivo
a criação de carros que utilizam energia elétrica ou a utilização de bicicletas. Nos países desenvolvidos, há uma grande preocupação com a poluição atmosférica e ambiental em geral. Por isso, todos os anos são gastos milhares de dólares e euros para encontrar novas tecnologias que diminuam ainda mais as emissões de poluentes. Bom, agora eu vou falar sobre as evidências da poluição do ar sobre a saúde, no qual, em primeiro lugar, eu citei ali as afecções agudas e crônicas no trato respiratório, no qual as concentrações de poluentes atmosféricos encontrados em grandes cidades acarretam essas afecções agudas e crônicas no trato respiratório, mesmo em concentrações abaixo do padrão de qualidade do ar. Em segundo lugar, eu coloquei ali a mortalidade por doenças cardiovasculares, no qual elas também têm sido relacionadas à poluição atmosférica urbana, né? Sendo novamente o material particulado inalável o poluente frequentemente associado. Em terceiro lugar, eu coloquei o aumento das crises de asma e pré-cordial. Em quarto, a limitação funcional. Em quinto, a maior utilização de medicamentos, né? Principalmente ali nas populações mais vulneráveis, que são as crianças, os idosos e aqueles que apresentam doenças respiratórias. E em sexto lugar, o número de consultas em pronto-socorros e também internações hospitalares. Principais poluentes atmosféricos. Material particulado. Em suma, o material particulado é uma mistura de partículas de diversos materiais, sólidos ou líquidos, que estão em suspensão no ar, sendo todas cerca de 5 vezes mais finas que um fio de cabelo, ou mesmo menores que gotículas de substâncias líquidas. Como o nome meio que indica, a aerodinâmica do nome indica, olha, eles são partículazinhas. O ozônio é uma fórmula alotrópica do oxigênio, tendo uma molécula a mais de oxigênio elementar em sua composição diferente do nosso oxigênio normal. Em condições ambiente, ele se apresenta em forma gasosa, e a sua presença naturalmente ocorre na estratosfera, que fica de 15 a 50 km acima da superfície terrestre, em concentrações de 1 a 10 ppm. As consequências. O ozônio é tóxico aos vegetais, atacando principalmente algumas das estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. E além disso, por ser um gás, ele pode atingir o sistema respiratório de qualquer ser vivo, atacando as células e causando lesões como lesões, morte de células pulmonares, inflamações, tosse, etc. E também tem casos crônicos como câncer e asma, mas isso é só em certos casos muito raros. Porém, ele não é o vilão de tudo, né, gente? Na verdade, ele nos ajuda muito com a famosa camada de ozônio, que tem suma importância para o planeta Terra e para os seres humanos, já que ela nos protege do raio do Sol, como UVA, UVB e UVC. CO. A molécula de carbono é um gás incolor, sem cheiro ou sabor, inflamável e perigoso. Sua composição consiste em uma molécula de C, que é carbono, e outra de O2, que é oxigênio. O monóxido de carbono é liberado no ambiente por fontes naturais ou causas humanas. As naturais podem ser vulcânica, emissão de gás natural, mas as humanas equivalem a 60% do monóxido de carbono na troposfera. Tudo isso é de um produto de combustão completa, ou seja, queima de lenha, carvão, vegetal e mineral, que basicamente é queimadas, transportes, tudo o que a atividade humana faz. E esse carinha, conhecido como assassino invisível, pode causar morte por intoxicação, como eu disse no começo. Começando com leve dor de cabeça, indo para perda de consciência grave e chegam na morte. Então, os perigos para a vida humana é extremamente delicado. Meu nome é Eduardo, falando sobre os principais poluentes atmosféricos também. Ele é resultado da combustão de combustíveis fósseis e também tem como principais fontes os automóveis e as indústrias termoelétricas. E quando ele é lançado no ar,
ele acaba sendo oxidado, formando o ácido sulfúrico. E essa transformação depende de outros fatores, como o tempo de permanência no ar, temperatura, luz solar e etc. E devido a essa reação também, acaba surgindo seus derivados, que seriam os aerosóis ácidos, que atacam outras fontes até mais distantes, já que eles não precisam depender da fonte principal e a primitiva. Não só isso, no arquivo ele não fala muito bem, mas o dióxido de enxofre e seus aerosóis são muito presentes nos centros urbanos, visto que o dióxido de enxofre é um dos principais componentes da chuva ácida. Fora que ele também, pela essa emissão de motores de automóveis, ele está sempre presente, mas nessa região mesmo. Falando agora sobre o óxido de nitrogênio, eu não vou me estender muito, já que pelo tempo e também porque ele é muito semelhante ao dióxido de enxofre, já que ele também é gerado por motores de automóveis, indústrias e etc. Ele é extremamente reativo com oxigênio, hidrocarboneto e ozônio. Nesse processo acaba sendo formado monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e o ozônio, que muitas vezes são levados para a troposfera, sendo um dos principais poluentes dali. Ele também está muito presente no nosso dia a dia, já que suas concentrações geralmente são geradas por fontes externas, já que ele está presente dentro das nossas residências, como fogões a gás, aquecedores que utilizam querosene e até mesmo o próprio cigarro, que é um dos principais fontes de emissão dos óxidos de nitrogênio. Então, assim como os motores que eu citei, ele está sim realmente bastante presente no nosso dia a dia, e quando a gente inala ele geralmente atinge as áreas mais periféricas do nosso pulmão, devido à sua baixa solubilidade. Bom, agora eu vou falar sobre as fontes de poluição. Bom, as concentrações dos poluentes no ar do ambiente, eles dependem essencialmente de dois fatores: das quantidades emitidas e de condições meteorológicas que condicionam a sua dispersão e também as suas reações físico-químicas. As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser naturais ou antropogênicas, que é a atividade humana, basicamente. Bom, as naturais, para além da atividade humana, alguns fenômenos naturais como erupções vulcânicas, incêndios florestais, tempestades de areia, etc., libertam poluentes para a atmosfera, os quais são por vezes transportados a longas distâncias, dependendo das condições de dispersão atmosféricas. Já as antropogênicas são as principais fontes de poluição externa, que incluem energia residencial para cozinhar e aquecer, também de transporte, geração de energia elétrica, agricultura, incineração de resíduos de indústria e etc. Os setores de indústria, dos transportes, da agricultura e o residencial e o comercial, eles foram identificados como os que mais necessitam de atuação em termos de redução de emissões de poluentes atmosféricos. Efeitos da poluição do ar sobre a saúde dos habitantes da cidade de São Paulo. Bom, a poluição do ar de uma cidade como São Paulo é resultado de uma mistura de gases e partículas em suspensão associada às características muito peculiares de temperatura, umidade e pressão que dificilmente poderiam ser recriadas em uma câmara de intoxicação. Por isso, o Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, criado junto ao Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, resolveu redimensionar os clássicos estudos toxicológicos utilizando a própria cidade de São Paulo como câmara de intoxicação. Ratos de uma mesma ninhada foram divididos aleatoriamente e alocados em dois grupos. Um desses grupos foi colocado na região central da cidade e o outro grupo foi levado para Atibaia, cidade com níveis de poluição muito inferiores aos registrados na região metropolitana de São Paulo. Os ratos que foram expostos à poluição da cidade de São Paulo apresentaram alterações nas características do muco produzido pelas células do epitélio respiratório. Como resultado dessa e outras alterações do sistema respiratório, esse grupo apresentou mais casos de morte de ratos por infecções respiratórias quando comparado a outro grupo de controle. Perspectivas futuras e propostas mitigadoras. Entre as diversas propostas mitigadoras com o objetivo de diminuir a poluição, podemos citar a implementação de um sistema interligado de transporte sobre trilhos que contemple o aumento das malhas ferroviárias, a criação de uma frota de ônibus novos que apresentem motores mais eficientes e que utilizem combustíveis menos tóxicos ou até que sejam elétricos,
o afastamento de caminhões que usam a cidade como ponto de interligação entre rodovias, o controle rigoroso dos veículos que circulam pela cidade, com vistorias de emissão de poluentes e instalação obrigatória de catalisadores. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos vocês.